barco na proa, Ele está presente. Querido, o sentimento de medo, talvez a dúvida, elas podem até chegar sobre a nossa vida. Mas nós temos a plena certeza e a convicção que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Talvez está bem pertinho o seu milagre, a sua cura, a sua mudança de vida. Mas talvez no meio da bravia você não enxerga que Ele está ali pertinho de você. Quem aí já chegou a um certo momento da sua vida no fundo do poço? Eu já cheguei por muitas vezes. Quem já chegou? Quem já chegou no fundo do poço? Aleluia, Deus. Quando a gente chega no fundo do poço, nós temos duas opções, meu irmão. Glória a Deus. Ou a gente se entrega à morte, ou a gente olha para o céu e pede socorro ao Senhor. E pede socorro ao Senhor e diz assim: Pai, olha para mim, Deus. Olha para mim porque eu preciso. Aleluia. Eu preciso do teu milagre. Coloque a mão no seu coração nesse momento em nome de Jesus. Se você pode, fique de pé mais um pouquinho em nome de Jesus. Fique de pé mais um pouquinho. Porque Ele está aqui nessa noite, amém? É uma noite diferente. É uma noite diferente. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída pra você, uma voz promessa doce
diferente, amém? Em Cristo, fazendo assim, você será muito feliz. Na nossa vida, que nós seremos muito felizes se nós confiarmos naquele que vive e naquele que reina para todo sempre, amém? Se assente por um instante em nome de Jesus, aplauda mais uma vez o Senhor, em nome de Jesus. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Eu me chamo Patrícia, sou ministra de louvor aqui dessa casa. Eu não sei se todos me conhecem, mas eu quero louvar ao Senhor por essa noite. Amém? Hoje de uma forma diferente, né? A pastora Sheila me fez um convite para estar trazendo a palavra do Senhor. Aleluia. E como é bom ser instrumento da parte de Deus, né? Como é bom fazer aquilo a qual o Senhor Ele escolheu para as nossas vidas. Hoje o diácono Urbano pregava sobre o seu início da caminhada, bem antes da sua promessa, a qual o homem de Deus falou para ele que faria ele um grande homem de Deus, um pregador da palavra, um pastor. E aí, conforme ele falava, Deus vinha trazendo à minha memória muitas coisas, né? E assim como trouxe a memória dele, e eu também quero te trazer essa reflexão nessa noite. Quantas foram as promessas que o Senhor fez para a tua vida? Quantas foram as promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, que hoje está esquecida dentro de nós, que hoje você não acredita mais que é possível acontecer, que hoje você olha em volta e fala: olha, não é mais para mim, não é mais possível. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, como eu declarei já no início. A palavra do Senhor declara que tudo é possível àquele que crê. Aleluia! E nessa noite nós vamos falar de poder da aliança. Fala assim: o poder da aliança. O poder da palavra. Fala: o poder da palavra. O poder da decisão. Fala bem mais forte assim: o poder da decisão. O poder da decisão. Tudo tem a ver, querido, com a decisão que nós temos que tomar. De servir ou não servir, de continuar, de parar, de desistir, de avançar, de retroceder, de estagnar ou de avançar. Essa noite nós precisamos entender que tudo tem a ver com o poder da decisão. Tudo tem a ver com o poder da aliança, amém? Nessa noite eu quero falar um pouquinho. Estou um pouquinho nervosa, tá, irmãos? Se eu falhar aqui alguma coisa, vocês me ajudem em nome de Jesus. Minha cunhada está aqui intercedendo. Falei para a Sheila que vai ser 30 segundos. As irmãs da cozinha já estão até com a comida pronta, graças a Deus. Porque a palavra do Senhor fala que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Brincadeira. Mas em nome de Jesus, eu quero falar aqui nessa noite de Davi. Quem aí conhece Davi? Quem conhece a história do rei Davi? Que história linda, né? Que história maravilhosa. Um menino que foi escolhido por detrás das malhadas, cuidando das ovelhinhas. Um menino talvez franzino, pequeno, de estatura baixa, a qual o Senhor olhou para aquele menino
E sobre a vida dele, o Senhor declarou uma promessa. O Senhor falou que escolher a vida dele para reinar sobre Jerusalém, porque o Senhor havia rejeitado a Saul que reinava sobre aquela terra. E a história de Davi, a maioria conhece. Davi passou por muitas coisas na sua vida, na sua trajetória. Sempre foi esforçado, sempre foi dedicado, Janaína, e sempre amou. O que mais me chama a atenção na história de Davi é que ele sempre amou as ovelhas do seu pasto e sempre amou a Deus. Sempre amou a Deus. E a história de Davi que eu quero falar aqui nessa noite é a história de Davi e de seu amigo Jonatas. Davi e seu amigo Jonatas. E também eu quero falar de Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Nós estamos entendendo nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor declara, para a gente entender um pouquinho aqui antes, eu vou trazer uma introdução, né? No texto fala que Davi, um homem segundo o coração de Deus, que foi ungido rei sobre Israel, mesmo ainda existindo um rei sobre Israel, Janaína. E olha que coisa interessante. Deus ungiu a Davi rei, mesmo ainda tendo um rei sobre a terra de Israel. Mas a palavra do Senhor declara que Deus, Ele não quis mais Saul. Ele rejeitou a Saul por algumas atitudes que Saul teve, que foram contra a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor olhou para Davi e achou um homem segundo o coração de Deus. E ele disse assim, nas minhas palavras: eis que achei um homem segundo o meu coração. E o Senhor nos procura aqui nessa noite como esses, amém? E aí, Davi, ele começou a história dele, entrar no reinado de Saul. Foi quando aquela história que a gente conhece, onde ele matou o gigante Golias. Todos nós conhecemos essa história. Davi ali naquele momento ficou conhecido. Davi passou então a ser introduzido naquele lugar. Ele já tocava harpa para acalmar o coração do homem. E aí Davi chegou e foi introduzido naquele reinado, naquela cidade. Foi aproximado daquele homem Saul. E ali começa a história de Davi. E aí Davi, ele conheceu a Jonatas, neto do rei Saul, filho do rei Saul, perdão, seu amigo. Seu amigo. E olha que história linda. Por isso que eu falei aqui nessa noite, o poder da aliança. E Davi, querido, Saul, ele começou a ficar incomodado com algumas atitudes que Davi fazia e tinha. E Deus sempre o respaldava, e Deus sempre o prosperava, e Deus sempre era com ele. E Davi, ele começou a sentir que algo diferente, Diácono Flávio, já acontecia. Ele começou a entender que algo diferente acontecia. Sabe por quê, Janaína? Porque Saul, ele também era íntimo de Deus. E ele sabia que tinha algo diferente na vida de Davi, a qual ele já tinha perdido. E aí, querido, ao decorrer da história, Saul procurava ocasião para matar Davi, porque tinha medo que Davi tomasse o seu reinado, ou que Davi fosse maior do que ele naquela terra, maior do que ele como rei. E aí Jonatas, amigo de Davi, ele foi até Davi e falou a Davi a intenção do seu pai. Ele falou assim para Davi: eis que meu pai procura ocasião contra a tua vida. O meu pai, ele deseja te matar por mais de uma vez. E ali naquele diálogo, Jonatas sempre trazia notícias a respeito da intenção de Saul acerca da vida de Davi. E aí você pode pensar assim: então Jonatas, ele era fofoqueiro? Jonatas, ele era inimigo de seu pai? Jonatas era aquele a qual o pai deveria amaldiçoar ou lançar fora, assim como ele queria fazer com Davi? Não, querido.
Jonatas, ele tinha aliança com Deus, a qual seu pai já tinha perdido. Ele continuava sendo fiel a Deus e leal à aliança que ele tinha com Davi. E ele amava muito Davi, missionária Sandra. E ele foi lá e falou assim com Davi: Davi, eis que meu pai procura te matar. Ele chamou Davi e fez uma aliança com ele: vá daqui para distante, e aqui daqui a 3 dias, se eu descobrir que verdadeiramente a intenção do meu pai é te matar, eu vou te dar um sinal para você fugir. Mas se eu descobrir que não é a intenção do meu pai tomar a sua vida, eu também vou te dar outro sinal para você retornar em paz. E aí, querido, acontecendo algumas coisas lá no reinado de Saul, Saul assentou no seu coração verdadeiramente o desejo de matar Davi. E Jonatas, ele chamou a Davi e fez uma aliança com ele. Ele amava tanto, tanto, tanto Davi, que doeu tanto perder Davi, deixar Davi ir. Mas doeria muito mais se ele soubesse da intenção do seu pai e permitisse que Saul matasse Davi. E Jonatas, ele fez uma aliança com Davi. Ele falou assim: Davi, verdadeiramente essa é a intenção do meu pai, de matar a sua vida. Mas hoje eu faço uma aliança contigo. E ainda que eu vivo ou morto, quando Deus exterminar todos os seus inimigos, que tu, Davi, se lembre da minha vida com benevolência e com bondade. E ainda que eu venha a estar morto, que você se lembre da minha descendência com a sua bondade e com a sua benevolência. Eu vou ler aqui para você no livro de Samuel, no capítulo 20, no versículo 42, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim: disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e a minha e a tua descendência. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou pelas portas da cidade. Fala assim mais uma vez: o poder da aliança. Fala mais uma vez: o poder da aliança. E querido, aconteceu dessa forma com Jonatas e Davi. E aí, eu não quero me deter à história de Jonatas, mas eu quero falar sobre um outro nome nessa noite. Talvez um nome um pouco desconhecido. Olha os meus rabiscos. Em nome de Jesus. Talvez um nome um pouco mais desconhecido. Um nome chamado Mefibosete. Mefibosete. Mas o que esse nome tem a ver com Jonatas e com Davi, que eu ainda não estou entendendo? Qual é o paralelo entre essas pessoas, entre esses homens? Eu vou ler aqui para você. Amém? Se você tem sua Bíblia aí, abra no livro de Samuel, de 2 Samuel, no capítulo 9, no versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 10. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência e de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Quem era Jonatas? O amigo de Davi, filho do rei Saul. Aleluia. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamando-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul ainda, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Pergunta o rei. E Ziba lhe respondeu: este há na casa de Maquiá, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia, Deus. Fala assim: Lodebar. Lodebar. Sabe o que Lodebar significa? Aleluia. Lugar do esquecimento, lugar da miséria,
Aleluia. lugar sem pasto, lugar sem vida. Oh, aleluia. Era nesse lugar que esse filho de Jonatas, amigo de Davi, vivia. Vou continuar lendo o texto aqui para vocês. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquiá, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, inclinou-se a Davi, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe: Davi. Mefibosete chamou pelo nome, e ele disse: Eis-me aqui o teu servo. Então disse-lhe Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás o pão sempre à minha mesa. E então inclinou-se Mefibosete e disse: Quem é o teu servo, meu rei? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. E chamou Davi a Ziba e disse: servo de Saul. E lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ai para que a terra tenha frutos, e trabalhai com os teus filhos, os servos, e colherás frutos para que a casa de teu senhor tenha pão, e que coma. Porém, a Mefibosete, filho do teu senhor, este comerá pão sempre à minha mesa. Este Mefibosete, filho de Jonatas, meu amigo, sempre comerá pão à minha mesa. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra em nome de Jesus? Aplauda Ele em nome de Jesus. Aplauda o nome dEle. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é a noite, querido, de ser restituído. Hoje é uma noite de ser trazido de volta para o lugar a qual Deus fez uma aliança. E é o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Aleluia. Alguns estudos falam que esse menino, ele foi levado para Lodebar, Janaína, ainda menino, por causa de um ataque dos filisteus contra Saul. E esse ataque, Jorge, ele resultou na morte de Saul, dos seus 3 filhos e de toda a sua descendência. E aí, Mefibosete tinha uma ama que cuidava dele, e ela pegou esse menino e levou com ela. E alguns estudiosos dizem que nesse trajeto, na correria, no desespero, Janaína, porque os filisteus estavam matando todos aqueles que eram da família de Saul. Alguns estudos dizem que naquele trajeto, o menino caiu do seu colo e ele quebrou as suas 2 pernas e ele ficou coxo. E ele perdeu os movimentos da sua perna. E aí aquela mulher, onde ela poderia levar aquela criança a se esconder, aonde ela não for achada e também morta por aqueles que odiavam a Saul, ela foi parar nessa cidade de nome Lodebar, a cidade dos esquecidos, a cidade da exclusão. Nessa cidade morava muitas pessoas desafortunadas, pessoas com alguma deficiência física, pessoas que tinham perdido tudo, pessoas que não tinham mais condições de viver em sociedade. Elas foram parar nessa cidade chamada Lodebar. E Mefibosete, ele foi parar ali também naquela cidade. Talvez por uma ocasião, talvez pela situação, talvez porque aquela mulher não sabia da aliança que Jonatas tinha com Davi. Ela levou aquele menino para aquele lugar. E aquele menino ali ficou esquecido, como diz o nome da cidade. E o que eu quero dizer para mim, para a sua vida nessa noite? Talvez, querido, por alguma situação, por alguma circunstância, você se encontre hoje em Lodebar.
Você se encontra nessa cidade, esquecido, abandonado, achando que para você não tem mais esperança, que está tudo perdido. Mas mais uma vez eu quero declarar sobre a sua vida o poder da aliança. E aí quando Davi, ele se lembrou de Jonatas, ele perguntou aos seus: porventura ainda há alguém da descendência de Jonatas, a qual eu posso agir de bondade para com ele, a qual eu possa trazer ele novamente ao lugar que eu estou? Talvez, querido, Davi poderia ter esquecido. Talvez Davi já era rei, já estava ali naquele lugar, e ele poderia já ter esquecido da promessa que ele fez, da aliança que ele tinha feito. Aleluia. Mas assim como o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele jamais se esquece da aliança que Ele faz com o seu filho, da aliança que Ele fez com o seu povo. Davi também, ele não esqueceu de Mefibosete. Davi, ele não se esqueceu de Jonatas. Aleluia, Deus. E aí, Mefibosete é trazido à presença de Davi. Meu Deus. E a primeira coisa que Mefibosete sente é medo. Ele sentiu medo de estar na presença do rei. Ele não sabia ainda o que estava acontecendo. E aí quando ele chega, que o rei fala com ele, chama ele pelo nome, ele fala assim: eis-me aqui, o teu servo. E Davi fala assim para ele: não temas, porque eu te chamei aqui para agir de bondade para a tua vida. Glória a Deus. Mas Mefibosete, ele teve medo. Aleluia. Porque era, querido, de fato, quando um novo rei assumia, exterminar todo aquele que antes existia naquele lugar, assim como a sua família, porque correria o risco daquele da descendência que ficou querer tomar de volta o trono que um dia foi do seu pai, do seu avô, daquele que era da sua família. E aí Davi fala assim para Mefibosete: não temas, porque eu te chamei aqui para agir de bondade com a tua vida. E querido, Davi, ele agiu de muita bondade com aquele homem. Deus lindo. Davi trouxe Mefibosete para aquele lugar, viu a condição a qual ele estava, coxo das duas pernas. Ele chamou a Ziba, aquele homem que tinha dito que ainda existia um, e falou assim para ele: eu vou restituir tudo aquilo que foi de Saul. Aleluia. Tudo aquilo que foi de Saul eu vou restituir. Mas Mefibosete não ia precisar nem se esforçar, discípulo Jorge, para cuidar da herança que foi entregue a ele. Porque o rei constituiu pessoas para cuidar, para trabalhar, para agir, para fazer aquilo que era de Saul prosperar. E sabe qual é o mais engraçado disso? Davi fala assim para Mefibosete, fala para Ziba: tudo que você trabalhar, colher, você, seus filhos, os seus servos, vocês vão se alimentar disso, vocês vão viver disso. Mas a Mefibosete, filho de meu amigo, aquele a qual eu amava, aquele a qual eu tenho uma aliança, aquele a qual eu não esqueci, aquele a qual eu não abandonei, aquele a qual não ficou largado, esse vai sentar na minha mesa e vai comer do meu pão e vai beber do meu vinho. Esse vai comer da minha mesa. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Esse vai comer da minha mesa. Esse vai comer as melhores coisas. O que é meu será dele. O que for colocado sobre a minha mesa também será dele. Glória a Deus. Tudo aquilo que vem sobre mim nessa mesa também virá sobre Mefibosete. E eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Aleluia. Mefibosete estava lá escondido, esquecido, coxo, miserável, mendigando, abandonado. Como eu disse aqui no início, por uma condição.
uma fuga, levaram ele para que ele não fosse morto. Mas eu disse aqui no início que aquela cidade havia todo tipo de pessoa. Pessoas miseráveis, pessoas com deformidades físicas, pessoas que foram esquecidas, pessoas que foram abandonadas. Eu não sei você, mas teve um certo momento da minha vida que eu mesma, com as minhas próprias pernas, eu fui caminhando em direção a Lodebar. Eu fui caminhando à cidade dos esquecidos. Eu cheguei na cidade e ali eu disse assim: esse é o meu lugar. Porque eu pequei contra o céu, eu pequei sobre a terra. Eu não sou digno da misericórdia e da bondade de Deus. E ali naquela cidade